A palavra, a citação que eu mais usei aqui nessa tribuna durante toda a minha estada aqui como deputado federal, é uma passagem bíblica que diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor, nosso Deus. E mais uma vez essa passagem que está escrita há tantos anos no livro da sabedoria milenar, na nossa Bíblia, se mostra verdadeira. A anistia foi finalmente protocolada, o seu requerimento de urgência aqui nesta casa, mostrando algumas verdades incômodas para o governo e para a esquerda. Primeiro, que aquilo que nós falávamos desde o ano passado, quando tive a honra de ter sido o relator na CCJ, que nós tínhamos sim quórum para aprovar, tanto na CCJ quanto no plenário, já se mostrou verdadeira. A anistia precisa de 257 votos para ser aprovada e para a gente ter justiça em nosso país. E o requerimento de urgência foi protocolado com 264 votos, mostrando que já na urgência, já no requerimento, assinaram mais da metade desta casa, mostrando que esta casa está sensível à anistia humanitária para as pessoas do dia 8, que estão sendo injustiçadas, que estão tendo suas liberdades violadas, suas garantias fundamentais totalmente deturpadas na sana de um tribunal que está sendo tirânico. Condenar pessoas que participaram de uma manifestação que fugiu do controle a 17 anos de cadeia é um atentado, sim, contra a democracia e contra a justiça em nosso país. Nós temos a confiança nessa casa, confiança nessa presidência, que iremos pautar o quanto antes, nas próximas semanas, e teremos aqui um grande recado para a esquerda nojenta, corrupta e desumana, que quer ver senhoras, que quer ver velhinhas, pessoas na cadeira de rodas, apodrecendo numa cadeia. Mas o Brasil é maior que vocês. O Brasil é maior que esse governo corrupto e desumano. O Brasil é maior que essa extrema esquerda nojenta. E o Brasil quer anistia. O Brasil quer a justiça. O Brasil quer virar essa página e mostrar que aquelas pessoas são pessoas de bem. É muito interessante como é que a extrema-direita, que usa a tribuna antes de mim ali do outro lado, como é que se dirige a nós do campo democrático popular, do campo de esquerda, nos desejando o mal, inclusive. Eu quero aqui trazer um exemplo de como é que há uma distinção, para todo mundo compreender, entre a extrema-direita e nós do campo democrático popular. Quando o presidente Lula foi preso, eles desejaram que o avião fosse derrubado. Derruba, mata esse homem. Era esse o desejo deles. Outro dia um deputado aqui disse assim: eu desejo que o presidente da República morra. Deseja a morte para o Lula, que ele tenha um ataque cardíaco. É muita covardia, é muita insensibilidade e tem a cara de pau de falar de Deus. A cara de pau de falar de Deus. Na verdade, esses dias o ex-presidente da República passou mal lá no Rio Grande do Norte. O que fez a deputada, aliás, a governadora Fátima Bezerra? Disponibilizou o helicóptero para levar o ex-presidente da República. O que fez o Serviço Único de Saúde, o SUS? A ambulância estava lá, o SAMU à disposição do ex-presidente. Então, há um jeito de tratar diferente, é preciso que as pessoas entendam isso. A gente, quando está falando aqui da quebradeira que aconteceu em Brasília em 8 de janeiro, nós estamos falando de um processo de tentativa de rompimento com o Pacto Democrático. É preciso vocês entenderem isso. Quando vocês apresentam, nós temos as assinaturas devidas por requerimento de urgência, tem um punhado de deputados querendo tirar a assinatura, um punhado de deputados dizendo, e vocês correram para apresentar depressa, porque já estavam se movimentando para retirar a assinatura. É uma vergonha se essa Câmara aprovar o requerimento de urgência para pautar o PL da anistia. Porque a anistia, na verdade, é o entendimento, primeiro, quem está pedindo anistia, o entendimento de que tem culpa no cartório. Anistia para quem já está condenado. E não tenham dúvida, vocês que estão me ouvindo, não tenham dúvida, o que a extrema-direita está querendo não é anistiar aquele senhor ou aquela senhora, pai de família, não. A disfarçatez é completa. Eles querem liberar o antigo presidente da República dos seus crimes. A extrema-direita, na verdade, é quase que um consumo exagerado de óleo de peroba. É muita cara de pau pedir anistia depois de tentar quebrar Brasília inteira. Então vocês são movidos pelo ódio, mas não tenham dúvida, o ódio será vencido pelo amor, mas a anistia não, porque a sociedade precisa entender, mais 30 segundos.
A sociedade precisa entender que o crime não compensa. O crime não compensa. Não compensa romper o pacto democrático, não compensa quebrar o patrimônio público, não compensa querer, desejar e planejar a morte de quem quer que seja. E é isso que a extrema-direita fez. Por isso, a sociedade está dizendo, 52% da sociedade está dizendo, anistia, não. Penso que o Brasil está dando a volta por cima. O povo brasileiro, de forma muito corajosa e desassombrada, elegeu Lula para que nós pudéssemos reconstruir um Brasil que foi extremamente destruído. E foi destruído com um assédio que eu considero institucional, porque os órgãos não cumpriam as suas funções precípuas. O Ministério do Meio Ambiente se transformou no Ministério de uma política antiambiental. Tanto é que, quando sai o ministro, o então presidente, hoje réu e daqui a pouco preso, ele elogia o ministro, que hoje ocupa uma da cadeira aqui nesta casa, o parabenizando porque ele anistiou em 80% as multas de criminosos ambientais. Ele mesmo acusado de conluio com criminosos ambientais. Nós tivemos na Fundação Palmares o racismo dirigindo aquela instituição. Nós tivemos ali a política de cultura com uma lógica que enfrentava o sentido da própria cultura, e o Ministério da Cultura voltou. E é preciso que a negociação entre os servidores e servidoras e a ministra e o Ministério da Cultura, ela se transforma em realidade no que diz respeito ao plano de carreira. Nós precisamos de políticas culturais que resgatem a resistência desse país, que resgatem os diversos sons, as diversas linguagens, e que nós possamos fazer deste país um Brasil que vivencie a sua grandeza em potencial. E nós temos aqui no Brasil essa reconstrução com o governo Lula. São mais de 70 mil escolas públicas da educação básica hoje conectadas à internet. Nós tivemos as bolsas de estudos reajustadas após 10 anos. A alimentação escolar melhorou para 40 milhões de estudantes. E nós tivemos investimentos em escolas, nos institutos federais, com um crescimento e a perspectiva de termos 102 novos institutos federais. Essas instituições de educação de qualidade que andam e que dialogam com a própria população. E nós vivenciamos uma asfixia da educação. E agora a educação, ela volta. E ela volta com o programa Pé de Meia, de milhões de alunos e alunas que vão ter as condições para permanecer no ensino médio. E nós estamos, portanto, com o Brasil sendo reconstruído, depois do que nós vivenciamos com esse peito estufado do fascismo, portando uma faixa presidencial arrancada democraticamente pelo povo brasileiro nas eleições de 2022, ou seja, arrancada a faixa presidencial desse peito estufado. E eles não se conformam com a decisão da população brasileira e tentaram golpeá-las. Tem uma verdadeira compulsão por golpes. Buscam criar crises para justificar os atos contrários à própria existência democrática. O dia 8 de janeiro, ele não foi só o dia 8 de janeiro, não foi só. Ele foi articulado, foi insuflado, foi financiado, ele fez parte de um script que envolvia, inclusive, assassinatos do presidente, vice-presidente eleitos e também de um ministro do Supremo. Querem anistiar isso? Querem anistiar? Querem anistiar aqueles que atentaram de forma violenta contra a democracia? Querem anistiar criminosos? Querem anistiar aqueles que depredaram as sedes dos 3 poderes? É isso? É isso que é a bandeira principal dos bolsonaristas aqui?
quando o Brasil quer anistia do pagamento do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O Brasil quer voltar a conviver consigo mesmo e quer que estas propostas do governo Lula, que está fornecendo o programa do Lula nas farmácias populares, 100% de gratuidade. Mas nós temos 1,2 milhões de moradias contratadas pelo Minha Casa Minha Vida. É preciso lembrar que o Minha Casa Minha Vida foi tirado da faixa 1 no governo anterior. Mas também temos 1,2 bilhão investido no programa de aquisição de alimentos. Aliás, aproveito para parabenizar a Conab, que faz 35 anos e que está sendo recomposta para possibilitar que o Brasil se livre das diversas fomes, inclusive da fome de alimentos e da fome de pão. Essa empresa que foi sucateada durante o governo Bolsonaro, que acha que a fome é natural. Nós temos aqui neste Brasil o menor desemprego dos últimos anos. Nós temos uma alimentação escolar que melhorou para 40 milhões de estudantes. Estes são os fatos que eles negam, porque não se baseiam nos fatos. É como diz a música Cálice, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue que nós cantávamos à época da ditadura e continuamos cantando, resistindo a tantos atos que são ditatoriais, que diz: é a força bruta, a mentira e a força bruta. E a gente também diz, como diz a canção, que a gente não acorda calado. Por isso, neste momento, é preciso que tenhamos a mais alta solidariedade a Glauber Braga, que tem a ameaça do seu mandato ser cassado e que faz hoje uma greve de fome para denunciar essa injustiça que está sendo tecida nesta casa. Aliás, na semana passada, nós tivemos muitos ataques à democracia. Nós tivemos uma parlamentar eleita, indígena, que sofreu gás de pimenta. Esta casa recebeu com gás de pimenta numa manifestação absolutamente pacífica, quando os indígenas que fazem do seu corpo uma tela para a tinta de urucum e genipapo lutavam para dizer que o marco não é temporal, o marco é ancestral e que os direitos dos povos indígenas é o direito deste Brasil respirar e vivenciar a encantaria de uma relação respeitosa com as diversas formas de vida. A deputada Célia Chacreabá foi agredida aqui nesta casa. Aí tentou-se agredir os povos indígenas. E nós tivemos aqui estes que faziam a obstrução nesta casa porque vivem de crises para votar um projeto que nem tinha sido protocolado, porque tiveram muitas dificuldades de colher as assinaturas necessárias. E aqui dizem que a sua bandeira principal e única é a anistia para criminosos. E criminosos, golpistas, os que atentam contra a democracia, têm que estar na cadeia. Não se pode fazer com que o Brasil seja asfixiado com o manto da própria impunidade que querem tecer aqui com esse projeto de anistia, que o povo brasileiro, seja em pesquisa, seja porque não adere aos atos que eles chamam, já disse que é contra a anistia para golpistas. Nós tivemos, portanto, vários ataques à democracia aqui nesta casa. E esta casa precisa parar de olhar para o chão e de falar de lado. Ela precisa encarar o povo brasileiro e abraçar o povo brasileiro para dizer que não é permitido que se tente cassar o mandato de Glauber Braga, quando esta casa avaliou seis agressões provocadas por parlamentares e não puniu com cassação nenhuma delas. Por isso,
A voz que está sendo emanada de vários cantos, com todos os sons, com todas as cores, mas também com a convicção que temos nós de que enfrentamos a ditadura militar e continuamos enfrentando os pedaços dessa ditadura que são efetivados e avivados por esses náufragos da democracia, porque se agarram a uns pedaços de um palanque eleitoral derrotado e não conseguem navegar na própria democracia. E nós continuamos enfrentando todas as formas de ditadura para dizer que este país vai vivenciar a sua grandeza e que este país está se abraçando com a democracia como valor intrínseco, universal e inegociável. Não se negocia a democracia, não se negocia a liberdade. Por isso a gente diz que é sem anistia para golpistas e que Glauber fica. A cara de pau e o baixo nível desse bolsonarista é impressionante, tá ligado? Mas nem surpreende mais, meu irmão. Como é que a galera, velho, é servo do Bolsonaro, representante do Tinhoso na terra, e quer tá falando em nome de Deus mesmo, na moral, pô. Isso aí deve ser até pecado, deve parar tudo no inferno. E vou encerrar já o vídeo por aqui. Por favor, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa like. Comenta também qualquer coisa para fortalecer o engajamento e fazer o vídeo chegar mais longe. Tamo junto, até a próxima. É sem anistia, papai, que esse ano é muito churrasco para nós. Fogo no gado, papai. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!